bem? Bom dia. Estamos de volta com as nossas lives no carro. Bom dia, tia Lúcia. Bom dia, meu bem. Bom dia, Camila. Muito bem. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom dia. Deus abençoe. Vamos lá. Começar mais uma semana boa. Simbora. Muito bem, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto extremamente importante que surgiu ontem, né? Ontem nós tivemos uma excepcional aula, não é isso? Em que o professor João e eu falávamos sobre para que, afinal de contas, as virtudes servem, né? Para que a gente busca formar virtudes, né? Então, essa semana inteira a gente decidiu continuar fazendo lives, tá certo? Então nós vamos fazer live a semana toda. Então temos uma live hoje, agora, tá certo? Amanhã teremos uma outra live à noite. Na terça, amanhã é terça, né? Quarta teremos outra, uma live muito especial na quarta-feira à noite, né? Nós temos um calendáriozinho, a gente botou um calendário lá nos grupos do WhatsApp, a gente pode colocar aqui depois também. Na quarta, uma live super especial em que o professor João vai apresentar o livro, né? Do Caçador e a Caça. Na quinta, live também. Sexta, de manhã assim comigo. Na sexta também tem uma live. E sábado à noite, uma última live em que o professor João e eu daremos juntos também. Então a semana inteira está programada, já com temas e horários, etc. A gente manda aqui para vocês depois aqui no WhatsApp também. Mas hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é a autoridade espiritual dos pais sobre os filhos, que foi um tema que surgiu ontem, né, durante a aula, e é um tema de fato extremamente importante, assim. Eu queria começar explicando o tema a partir de um exemplo, tá certo? Dando para vocês um exemplo. A minha esposa estava partilhando comigo esses dias, né, sobre a história da Leônia, que é a filha dita a mais difícil da família Martin, né? Que a educação de fato foi muito problemática para Santa Zélia, tá certo? Santa Zélia de fato admite que foi muito complicado, né? Pois bem, o ponto é o seguinte: a minha esposa estava partilhando comigo a história da Leônia. Ela ouviu numa aula, eu não vou dizer quem foi que deu a aula, porque eu não sei se pode ainda divulgar isso aqui, então eu vou ficar em silêncio, não vou dizer quem foi, mas é interessante olhar para a história da família Martin, porque é uma família santa, evidentemente, né? Então, Santa Zélia, São Luís, Santa Teresinha, Leônia também está em processo de canonização, apesar de ter sido a filha mais difícil, né? E por que eu quero falar sobre ela e dando eles como exemplo da autoridade espiritual paterna, né? E materna, né? Porque eles foram santos, ok? A família Martin é inegavelmente uma família santa. Afinal de contas, está canonizada, né? Então, veja. 2 episódios importam, assim, bastante para nossa história. Então, Santa Zélia, ela, logo que a Leônia nasceu, ela teve um problema de saúde, né? Assim, acho que até os 2 anos de idade, se eu não estou enganado. Maria Paula pode me corrigir aqui. E ela pediu intercessão de uma santa sua de devoção para que a Leônia não viesse a morrer, né? Vocês sabem que Santa Zélia, ela teve ao todo 9 filhos, tá certo? Se não me falha a memória. As meninas permaneceram vivas e os meninos todos faleceram, né? Vieram a falecer. Então, de fato, quando a Leônia nasceu, já haviam falecido alguns filhos, né? Então, de falecimentos trágicos, de fato, né? Assim, a criança nascer e, de fato, vir a falecer depois de já ter nascido, né? Bem trágico, de fato, assim. Então, veja, quando a Leônia nasce, tem esse problema de saúde, não é infundado o fato de que Santa Zélia vai rezar e rezar muito para que ela permaneça viva, né? Então, pois bem, e aí, de fato, ela recebe o milagre, a Leônia é curada lá da doença que ela tem e permanece viva. O ponto mais forte aqui é o seguinte, que pouco tempo depois ela começou a crescer, né? E como eu disse, a Leônia
foi tida por Santa Zélia como a filha mais difícil, né? De ser educada e etc, né? Então, num determinado momento da vida, a Leônia, a Zélia, né, tinha uma tia que veio a falecer em áreas de santidade, né? Mas antes dela falecer, ela já, assim, quase uma santinha, prestes a vir a morrer. E aí, Santa Zélia conversava com ela e dizia assim: ó, tia, quando a senhora chegar lá no céu, a senhora vai lá conversar com a santa, para quem ela tinha pedido a intercessão. Conversa com ela lá e diz para ela o seguinte: olha, você não me deu milagre para eu ter problema depois de perder minha filha pro inferno. Então veja bem, se você curou ela, é para ela ser salva, não é para ficar agora deixar ela se perder, não, entende? Então ela disse pra tia dela que a tia dela, quando chegasse no céu, devia brigar com a santa lá, porque a Leônia estava se perdendo ali, né? Mas veja, esse é um momento de extrema importância para a vida da Leônia, sob a perspectiva da autoridade espiritual de Santa Zélia. Santa Margarida Maria Alacoque, né? Era a santa a quem foi pedida a intercessão. Só ela, né? Pois bem, e o que acontece é o seguinte, que diante dessa preocupação de Santa Zélia, diante dessa intercessão, veja, nós dizíamos ontem, né? Não há, de modo algum, pedidos que um pai faça com relação ao seu filho, em preocupação com a salvação da alma do seu próprio filho, que Deus não vai ouvir, tá certo? E veja, Santa Zélia, ela não só estava intercedendo pela salvação como que física ali, como que minha filha, eu quero que minha filha permaneça viva, né? Não era só isso, mas pela, de fato, salvação da alma da filha dela. A preocupação de Santa Zélia estava, tá certo, direcionada para a eternidade da Leônia. E olha só, esse é um exemplo, existem infinitos exemplos que a gente poderia dar aqui, que de fato não foram relatados e não precisa que sejam relatados, porque de fato a vida de oração específica de Santa Zélia, né, aquela preocupação diária, cotidiana, de rezar todos os dias por sua filha, a preocupação com a salvação da alma de sua filha, diária assim mesmo, entende? Que fez com que ela todos os dias se colocasse de joelho. Tudo isso a gente não precisa necessariamente investigar e olhar e ver como é que foi tudo isso, mas a gente pode olhar para esse primeiro exemplo e ter a certeza de que de fato ela todos os dias se dedicava a rezar pela salvação da alma de todas as suas filhas, evidentemente, né? Com isso eu quero dizer o seguinte, veja, agora eu vou fundamentar um pouco a coisa, né? A gente geralmente olha para as necessidades dos nossos filhos como sendo única e exclusivamente biofísicas, né? Ou afetivas. Veja, a gente olha para a realidade dos nossos filhos e pensa logo, imediatamente assim, né? Nossa, foi me confiado uma criança, essa criança foi me colocada nos braços, se eu deixar ela aqui, ela vai morrer, ok? Se eu deixar ela aqui de lado, ela não vai sobreviver e etc e tal, né? Ela vai, tá certo? Não vai conseguir dar conta de cuidar de sua própria vida. Ela precisa que eu seja por ela. Ela precisa que eu nutra. Ela precisa que eu forneça para ela proteção, o calor e etc, né? Ela precisa que eu forneça para ela todo o acalento, o cuidado afetivo e etc. Só que a gente se esquece que todas essas preocupações, elas são válidas, evidentemente, mas todas elas não passam de uma preocupação, tá certo? Com algo que nós partilhamos ainda com todos os animais, entende? A preocupação com um ser humano, a preocupação com uma pessoa humana deve ir muito além daquela preocupação que nós temos com um pet, tá certo? De deixar ração para ele, de ficar preocupado com sair de casa por muitas horas, porque precisa deixar comida pro cachorro, senão ele morre, entende? Então veja só, a preocupação com uma criança, com os filhos, deve estar muito além, e aquilo que nós fornecemos a eles, aquilo que nós fazemos por eles, deve ir muito além do que está simplesmente focado na dimensão biofísica, tá certo? Na dimensão afetiva. Deve ir além de tudo isso, porque o espiritual é o propriamente humano. E é ali que nós devemos focar os nossos esforços, especificamente, entende? E foi ali que Santa Zélia focou. A preocupação dela estava com a salvação da alma de sua filha. E nisso ela fez, tá certo, valer aquilo que de mais precioso ela tinha consigo, que era a autoridade espiritual de uma mãe sobre um filho, ok? Então,
não é só o prover materialmente falando que uma mãe deve fazer e que um pai deve fazer, mas é o prover espiritual. Dar todo aquele alimento próprio da vida espiritual que faz com que nós caminhemos em direção a Deus e desejemos cada vez mais a Deus. Aquilo que nos faz aspirar às coisas do alto, tudo isso nos deve ser dado pelos pais. Entende? Tudo isso o pai deve dar aos seus filhos. Tudo isso vocês, mães, devem dar aos filhos de vocês. Veja só. E porque tudo isso deve ser dado, tá certo? Necessariamente, tá certo? Deve ser dito aqui que vocês possuem, portanto, essa autoridade, essa posição de olhar para os filhos de vocês e de encaminhá-los, tá certo? Estabelecendo limites muito bem específicos e sendo vocês também um foco de bênção para eles. Porque se vocês devem nutri-los espiritualmente, significa dizer que vocês também possuem aquilo que faz com que a bênção chegue até os filhos de vocês, para que eles caminhem auxiliados pela graça em direção ao céu. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, para além de Santa Zélia, que eu contei aqui a história bem brevemente, né? É um fragmento bem minúsculo, né, da vida de Santa Zélia com relação a Leônia. É a vida de um sacerdote, que é o meu diretor espiritual, né? Ele conta o seguinte, que no dia de sua ordenação, ele sempre esteve acostumado a pedir a bênção ao seu pai, né? A seus pais. No dia da sua ordenação sacerdotal, ele, quando foi ser abraçado pelos pais, é bonito porque é o momento em que o pai pede a bênção do filho, né? Mas nesse mesmo momento, o padre não se permitiu ter a bênção pedida pelo seu pai. Ele pediu primeiro, né? E aí o pai falou, não, mas ele falou, não, eu pedi primeiro e tal. Ele pediu a bênção pro pai, beijou a mão do pai, etc. Veja, numa história muito bonita e ao mesmo tempo muito profunda, nós vemos o seguinte. Por mais que o sacerdócio seja por nós extremamente valorizado, tá certo? Ele só é possível, né? A experiência paterna, podemos dizer, de um sacerdote, tá certo? Ela é vivida e pautada de acordo com aquilo que ele experimenta no seio dos seus pais, no seio da sua família, ok? Dentro do coração do lar. Ele aprende o amor, o cuidado, o zelo pelo outro dentro do lar. Mas para além de tudo isso, o que vai sustentá-lo ali é de fato a bênção que o envia para fazer aquilo que ele precisa fazer, que parte de seus pais. Um sacerdote beijar a mão do pai e pedir a bênção é um sinal absurdamente profundo, né? O sacerdote tem as suas mãos ungidas e todos podem pedir a bênção a ele. Tudo isso nós sabemos. Mas um filho, tá certo? Deve pedir a bênção aos seus pais, porque o pai recebeu, assim como o sacerdote recebe a unção das mãos no dia de sua ordenação, os pais recebem no dia, tá certo? Perdão, no dia em que eles contraem matrimônio, no dia em que diante do altar de Nosso Senhor eles fazem as promessas matrimoniais, os pais também recebem a graça santificante e todas as graças atuais para que eles sejam santos em seu lar e encaminhem os seus filhos para a santidade, ok? Então tudo aquilo que um filho precisa, tá certo? Todas as graças atuais que um filho precisa para crescer em santidade, um pai pode lhe dar num simples Deus te abençoe, meu filho, ok? Isso é a autoridade espiritual dos pais, percebe? Agora eu volto para o exemplo de Santa Zélia Martã para que vocês vejam o seguinte, olha, diante dessa oração primeira de Santa Zélia, né? Num determinado momento da vida de Leônia, aquela tia com áreas de santidade veio a falecer de fato, né? E eu não tenho dúvida de que isso é fruto da vida espiritual de Santa Zélia, que se dedicou muito a rezar pela Leônia, né? Ela mesma pede para sua tia, a intercessão de sua tia, tá certo? Para que ela seja santa, né? Porque ela queria mesmo, e tinha as dificuldades dela, mas ela pediu para que a tia intercedesse. E veja, atualmente a Leônia está em processo de canonização também, entende? Veja, o sustento espiritual de sua mãe fez com que a filha de fato desejasse o céu. Esse é o ponto. Nós precisamos, e vocês mães precisam se dedicar a isso aqui. Esse é o ponto central da vida de vocês. Dedicar-se a exigir de fato, a pedir a Deus que abençoe os filhos de vocês e que conceda as graças atuais para que eles cresçam em santidade.
Porque isso compõe aquilo que vocês são. Pais. Deu para entender? A autoridade está nas mãos de vocês. Eu não posso, tá certo? Abençoar os filhos de vocês e dizer, vai lá, seja santo, né? Porque as graças atuais não funcionam desse modo para mim, com relação a eles. Vocês podem. Entende? Isso está nas mãos de vocês. Deus deu a vocês no momento em que Ele, tá certo? Os abençoou no sacramento do matrimônio. Veja, o matrimônio como sendo um sacramento é um sinal sensível da graça, né? Então, a gente não toca a graça de Deus, mas nós tocamos a realidade familiar daquilo que foi concedido pelo sacramento do matrimônio, né? E tudo isso é um sinal da graça, que pode ser dado, concedido com o maior amor do mundo, né? Não tenho dúvida. Aos filhos de vocês para que eles cresçam em santidade. Então exerçam isso, tá certo? E façam isso, aproveitem disso, em rezar, em abençoar, em pedir a Deus, em rezar a Deus, em ousadamente exigir dele, de fato, que os filhos de vocês caminhem em santidade. Porque isso foi dado a vocês com muito gosto pelo próprio Deus, para que fosse feito desse modo. Tá certo? Então, muito bem, nos vemos na próxima. Deus abençoe vocês, muito obrigado até aqui. Nós nos vemos em breve, um abração. Fiquem com Deus, gente, até mais. Tchau, tchau, bom dia.